nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas macas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, se nós olharmos bem, nós vamos ver que o foco do Evangelho está em tocar Jesus. E aqui nós vemos como que é importante essa realidade. Todos aqueles que tocavam Jesus, ou pelo menos tocavam a barra de suas vestes, eram curados. Tocar significa participar da vida de Jesus Cristo. E esse tocar na Sagrada Escritura significa a vida mística que cada cristão precisa amadurecer no caminho de seguimento a Jesus Cristo. Aqui nós temos algo muito importante para a nossa vida e experiência de fé e de unidade com Deus, porque tocar Jesus Cristo significa três coisas, porque são três passos dessa vida mística que nós precisamos percorrer na nossa vida. No primeiro passo, nós temos uma vida mística ativa, onde nós, por aquilo que nós fazemos, pela nossa vida de oração, pela nossa meditação, pela nossa experiência de prática religiosa, nós vamos tocando a Jesus Cristo, pela palavra, pelos sacramentos, e nesse tocar, nessa prática que nós temos, nós começamos a receber a cura, ou seja, começamos a receber o consolo de Deus, essa experiência de tocar o mistério, essa experiência que toca o mais profundo do nosso coração e vai gerando convicção na nossa vida, vai gerando aquela certeza de estar no caminho certo, essa certeza da intimidade, da presença, da unidade íntima com Deus. Por isso que esse é o primeiro passo da vida mística, que todo cristão adentra nela para participar da vida do próprio Cristo. Por isso que é importante nós sermos capazes de praticar a nossa fé, praticar os mandamentos, meditar a Sagrada Escritura, participar dos sacramentos, viver bem a Santa Missa, viver uma vida de comunidade saudável, sermos capazes de realmente vivermos em unidade. Isso nos faz ter essa atitude de correspondência para a vida mística. E nós começamos a sentir, não sentir de uma forma sentimental ou emocional, mas sim esse sentir que nos gera convicção na nossa alma. Mas depois desse primeiro passo da vida mística, nós temos um segundo passo da vida mística, que é o passo da vida mística passiva. E essa vida mística passiva, ela só é bem vivida quando há verdadeiramente um amadurecimento da nossa capacidade de seguimento, de permanência em Jesus Cristo, no discipulado, nesse praticar tudo aquilo que antes nós fomos chamados a praticar. Porque nesse momento, nesse segundo passo da vida mística, não somos nós que vamos fazendo coisas para receber essa convicção interior. Mas Deus mesmo vai oferecendo tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa maturidade cristã. Por isso que nesse segundo passo da vida mística, nós temos esse passo que é passivo, onde Jesus Cristo oferece Ele mesmo aquilo que são
os seus mistérios, para que nós possamos ter essa experiência. Muitas vezes, Jesus Cristo nos tira o sentimento e às vezes até nos dá uma experiência de vazio. E essa experiência de vazio, essa não deve ser uma experiência onde nós nos vemos afastados de Deus, mas precisamos entender que essa experiência de vazio é uma experiência onde nós precisamos nos ver cada vez mais unidos a Deus, porque Jesus Cristo nos dá a participar daquilo que é a sua agonia, daquilo que é o seu abandono, da sua paixão, e Ele vai nos oferecendo todas essas realidades de purificação, que são passivas, onde nós podemos sim viver uma angústia, viver uma tribulação, e todas essas coisas não é sinal de que Deus nos abandonou, mas é sinal que Ele está mais próximo de nós, porque toda vez que nós temos uma grande dificuldade na nossa vida, é Deus que permite para a nossa maturidade. E se Deus permite para a nossa maturidade, isso é sinal de que nós verdadeiramente estamos cada vez mais unidos a Deus, porque Deus Ele nunca nos dá um peso que nós não conseguimos carregar. Ou quando Ele nos dá um peso um pouco além, Ele mesmo está do nosso lado para nos ajudar a carregar. E nós precisamos ter essa convicção e essa certeza. Por isso que o segundo passo da vida mística de todo cristão é isso: acolher aquilo que vem do próprio Deus, para que possamos verdadeiramente sermos capazes de corresponder esse grande chamado de amadurecimento, de crescimento naquilo que é o seu segmento e principalmente dessa participação da sua própria vida. O terceiro passo é a união esponsal, o matrimônio espiritual. E esse é o passo que é a experiência mística permanente. E o que significa isso? Essa é a experiência de muitos santos e santas da Igreja. Por exemplo, São Francisco, que recebeu os estigmas do próprio Cristo, uma experiência de participação da vida de Cristo permanente. Como também Santa Rita, que tinha uma ferida em sua testa que simbolizava ali, que era uma participação daquela coroa de espinhos do próprio Cristo. Assim como muitos outros santos e santas que participaram de uma forma mística permanente. Muitos santos participaram de um vazio extremo na sua vida, como Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, que viveu um grande vazio a sua vida inteira, mas isso não a impedia de realizar a sua missão, de fazer adoração, de meditar a sua palavra e de verdadeiramente ter essa grande ânsia de estar na presença de Deus. Mas viveu essa agonia de Jesus Cristo, esse abandono de Jesus Cristo. Nós precisamos ter essas iniciativas de praticar, de acolher, para que um dia possamos verdadeiramente sermos partícipes daquilo que é a grande experiência mística, que é essa experiência mística permanente, que é essa capacidade de contemplar a presença de Deus na nossa vida constantemente, independente de qualquer coisa. E é assim que a nossa vida é curada. Porque quando nós permitimos que Jesus Cristo toque a nossa vida, todas as mazelas, os ferimentos, os traumas, todas as feridas, todas as doenças espirituais e corporais são curadas, porque Ele mesmo é aquele que é o médico, aquele que é a cura para os nossos males. Então busquemos, dia após dia, sermos capazes de ir ao encontro de Jesus Cristo, de ter essa iniciativa para que possamos participar dessa vida divina através de Jesus, participando dos mistérios da sua vida. Por isso que precisamos ter também iniciativa de praticar, de acolher, para depois verdadeiramente permanecer em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.